Fala, pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante argentino que, segundo as últimas informações, tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Bahia. Estamos falando de Matheus Sanabria, 21 anos de idade, está jogando lá nos Emirados Árabes Unidos e, quem sabe, pode ser mais um atleta do esquadrão. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Matheus Sanabria na última temporada 24-25. Lembrando de novo, galera, que ele tem 21 anos de idade, 1,78 m, e estava jogando pelo Al Ain, equipe dos Emirados Árabes Unidos, que disputou a última Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá. 33 jogos para o argentino, 14 deles como titular, 6 gols marcados, 2 assistências, 2 pré-assistências, 13 passes para finalização, 36 arremates, acertou o gol 44% das vezes, desperdiçou a posse de bola em média 9,3 vezes a cada 90 minutos, acertou 73%, dos passes que tentou, tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Sanabria nessa última temporada. Torcida do Bahia, conta pra mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre tá rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Bahia, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Matheus Sanabria, que chegou no ano de 2024, né, ao Ain, para jogar lá nos Emirados Árabes Unidos, ainda conseguiu participar do Intercontinental de 2024, jogou a Copa do Mundo de Clubes agora, que terminou no meio do ano, mas a verdade é assim, que ele não conseguiu se tornar uma peça importantíssima do Al Ain, né? Assim que ele chega no clube, ele chega no banco de reservas, ganha o seu espaço, mais ou menos no meio da temporada ele vira o titular da equipe dos Emirados, mas ele termina mal a temporada. Se a gente olhar ali o recorte dos últimos 10, 8 jogos do Al Ain, incluindo a Copa do Mundo, ele já vira um reserva mesmo, sempre entrando no final das partidas, em alguns jogos ele fica no banco, não entra nessa reta final. Então, assim, no atual momento, ele não conseguiu ganhar a vaga na equipe do Al Ain. É evidente que se ele estivesse performando demais lá, dificilmente daria negócio, né, para se trazer ele para o Brasil nesse momento, mas a verdade é que ele não vai estar em alta chegando ao futebol brasileiro, tá bom? E será que ele teve lesão, pessoal? A parte clínica deu problema? E isso explica um pouco a baixa minutagem no Al Ain? Vamos ver o histórico de lesões, pessoal, do Matheus Sanabria. Assim, ele até se machucou esse ano, lá nos Emirados Árabes, ficou 21 dias fora, por conta de um probleminha, mas em vias de regra não é um cara que sofre com lesões, não teve nada assim muito grave que o tenha atrapalhado consideravelmente. No Al Ain é um jogador jovem ainda, né, pessoal, 21 anos de idade, então a tendência é imaginar que ele não tenha desenvolvido ainda nenhum tipo de problema crônico na parte clínica, tá bom? Quando falamos, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais a gente pode falar sobre o jovem argentino? Bora ver o mapa de movimentação, o mapa de calor do Sanabria nessa última temporada. E o Sanabria, pessoal, é um atacante de lado de campo, tá bom? Destro, que tende a fazer o pé trocado, ou seja, atuar pelo lado esquerdo. Na reta final dele no futebol argentino, até fez alguns jogos pela direita, tá bom? Mas em vias de regra, é um cara que joga com o pé na linha, como a gente gosta de falar, um jogador que fica bem aberto mesmo no lado do campo. E o Matheus Sanabria é um pouco daquele jogador que eu gosto de dizer que ele é um pouco híbrido. É um cara que tem um pouco do jogo de força e tem bastante do jogo também de espaço curto. Ele não é um jogador baixo, ele tem 1,78 m, é um cara que usa bastante a sua estrutura corporal, usa bastante o corpo, não só para receber a bola de costas, eventualmente fazer giros em cima da marcação, mas é um cara que muitas vezes usa disso de imposição física mesmo para dar aquele drible de fuga, que a gente fala que é o tapa na frente, dá a ombrada no cara, passa por cima, em muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo ele também é um cara com boa desenvoltura corporal, é um cara que tem boa mudança de direção em velocidade, tem aquele drible de engano, que a gente fala, ele consegue variar bem para a direita, para a esquerda, mesmo estando em velocidade. Então é um cara que tem um para um interessante, porque pode variar tanto naquele drible de velocidade, quanto o drible mais
de técnica. Ele não chega a ser um extremo velocista, é um cara que bate ali 32, 33 km por hora de velocidade máxima, uma boa velocidade, mas não é aquele cara que explode mesmo em velocidade, dá o tapa na frente, ninguém pega, não chega a ser tanto, mas é um cara que consegue atingir esse pico de velocidade com um bom controle de bola. Então é um cara que tem 1 para 1 interessante, até um jogador que está evoluindo no quesito finalização, ele acertou o gol 44% das vezes, né, um número bom para um atacante lado de campo. É bem verdade que algumas vezes ele dá finalizações muito abaixo da crítica, mas em via de regra tem evoluído nesse fundamento. Então, a princípio, é um jogador que pode fazer o pé trocado, pode fazer o pé natural, mas eu acredito que ele vai fazer o pé trocado com a camisa do Bahia. É um cara que consegue entregar tanto na velocidade, na força, né, quanto naquela parte mais técnica, um jogo de espaço um pouco mais curto, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo, beleza? E vamos entender, pessoal, como é que foi o início da sua carreira jogando no futebol argentino? Vamos lá. Histórico na carreira, as 4 temporadas que ele teve como atleta profissional. 2022 pelo Lanús, 22 jogos, 4 como titular, 1 gol e 1 assistência. 2023, ele joga um pouco pelo Lanús e vai para o Central Córdoba emprestado. 14 jogos, nenhum como titular, marca 3 gols e não dá nenhuma assistência. Aí vem a temporada de 2024, ele começa, né, pelo Central Córdoba, depois volta para o Lanús e no meio do ano ele sai, né? Então, esse aqui é praticamente o primeiro semestre de 2024. Ele faz 22 jogos, 14 como titular, 3 gols e 1 assistência. Aí no meio de 24 ele vai lá pro Al-Ain, já vimos os números. Então, o que a gente consegue concluir? É um jogador que começou cedo a sua carreira, um cara que em 2022, por exemplo, estava jogando na seleção argentina sub-20. Então, um cara que sempre foi um bom prospecto do futebol local, mas ele ainda não teve aquela temporada, aquele chega que falou, pô, agora ele foi muito bem, foi um titular absoluto da sua equipe, tanto pelo Central, quanto pelo Lanús, pelo Al-Ain. Ele ainda não conseguiu ser um cara protagonista, um cara que faça uma temporada inteira como titular, pelo menos, das suas equipes, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa provável contratação, Matheus Sanabria, chegando para o Bahia? Eu acho que o Sanabria é um jogador que tem predicados bem interessantes, tem valências legais, com uma velocidade, é um cara que tem um chute forte, é um cara que tem a predisposição de estar buscando o gol. Ele não é um jogador que cria tantas chances para os companheiros, é um cara mais terminalzão, né? Um cara que define mais as jogadas. E tem principalmente essa capacidade de aliar um jogo mais de força física. Não que ele seja um especialista nisso, mas não é um cara franzininho, não é um cara fraco fisicamente. Tem recursos técnicos bem interessantes. Só que ainda é um atleta no processo de maturação, ele não tem conseguido ficar 2, 3 anos direto num lugar só, toda hora mudando de equipe, mudou de liga recentemente. Então, hoje eu não consigo cravar que ele vai chegar no futebol brasileiro, especialmente em 2025, para ser assim um grande jogador. Não consigo fazer isso nem nos Emirados Árabes Unidos ainda. Então, eu entendo que é uma aposta interessante, é um cara que tem potencial de evolução, mas hoje, 2025, eu acho que vai ser um cara que ainda vai precisar se adaptar e vai ser mais uma peça para compor o elenco do Bahia, pelo que eu vi nas notícias. Não vai ser um jogador muito caro, acho que o Bahia está tentando um empréstimo, né, com a opção de compra, se for nesses moldes. Acho interessante, não tem muito risco, é um cara que tem potencial para evoluir. Se o Bahia dispuser uma grande quantia financeira, eu já não consigo ter tanta convicção que nesse próximo ano, vamos dizer assim, ele já vai ser um protagonista, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!